bem-vindo ao workshop Descomplicando a Introdução Alimentar. E eu sei que se você chegou até aqui, seu filho ou algum bebê muito próximo de você está começando a se alimentar e você veio até aqui atrás de informações para poder dar o melhor para essa criança. Então você veio ao lugar certo. Durante essa semana nós vamos ter 3 vídeos para poder mostrar que a introdução alimentar não é um bicho de 7 cabeças. Você vai ver como pessoas comuns conseguem fazer com que seu filho se alimente de forma prazerosa, de forma tranquila, a partir do nosso método Guia do Pratinho. Eu sei que você pode estar pensando, mas para ela é fácil falar sobre alimentação infantil, ela é nutricionista. Mas nem sempre foi assim. Há 8 anos atrás, quando meu filho mais velho começou a comer, as informações eram muito escassas. E quando ele estava com 8 para 9 meses, nós fomos num pediatra que não era muito de costume e lá ele disse que meu filho estava magro. E para poder melhorar esse peso dele, ele deveria consumir flan, pudim, mucilon, diversas aberrações que eu, enquanto nutricionista, me assustei e fiquei em dúvida sobre o que eu estava fazendo na alimentação do meu bebê. Eu sabia que aquilo era muito diferente do que eu tinha aprendido na faculdade, mas na hora que a gente ouve isso de um pediatra, a gente fica muito receoso em estar fazendo errado para o filho da gente. E foi a partir disso que eu comecei a ir atrás, a pesquisar, a fazer cursos na área de introdução alimentar para que eu pudesse melhorar a alimentação do meu filho. Quando a minha filha mais nova nasceu, eu já comecei a dar cursos domiciliares para grupos de mães e no decorrer desses 4 anos foram mais de 100 mães da minha cidade que participaram desses cursos para melhorar a alimentação dos seus filhos e para começar essa alimentação de uma forma correta. Hoje nós sabemos cada vez mais que a alimentação da criança, principalmente nos seus primeiros 1000 dias de vida, é fundamental para determinar todo o futuro da criança. Principalmente se a gente for parar para pensar, é através da forma que a gente se alimenta que a gente consegue ativar ou desativar genes. Então a gente consegue, por exemplo, desativar genes da diabetes, da obesidade, da hipertensão por toda uma vida a partir do nosso ambiente, a partir da forma que a gente se alimenta. Hoje o enfoque em introdução alimentar é tão grande porque a gente sabe que a partir das primeiras colheradas a gente pode definir todo o futuro da criança. Eu sei que você pode estar perdida quando o assunto é introdução alimentar, porque hoje em dia a gente tem um excesso de informações, diversas pessoas o tempo inteiro falando sobre introdução alimentar, muitas vezes pessoas que não são profissionais, que entendem apenas da experiência que eles viveram na casa deles, com o filho deles. E eu sei que você se sente perdida com relação a isso. A gente se sente insegura com relação a esse excesso de informações e a gente não sabe o que fazer. Então, nessas aulas, você vai sentir mais segurança em fazer uma introdução alimentar da forma correta para o seu filho. Meu objetivo é mostrar para você que pessoas comuns como você podem sim se beneficiar do método do Guia do Pratinho e ter uma introdução alimentar de sucesso. Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Aline, tenho um filho de 8 meses. Eu comprei o livro Guia do Pratinho assim que meu filho começou a introdução alimentar. Por ele não estar comendo, ele não tinha muita aceitação com a comida. E aí eu fui atrás de alguns recursos, para melhorar isso. Eu já segui a Thalita, nas redes sociais e vi algumas coisas de outras pessoas também que seguiam ela e gostava do resultado e tal. Então por isso que eu comprei. E tem mudado a minha vida, Meu filho hoje em dia come muito melhor. Eu aprendi também a questão do congelamento, que eu tinha muita dúvida em como fazer. E tem mudado a minha vida, hoje em dia tá tudo mais leve. E o guia ajudou a me dar uma segurança. Eu passei a entender as coisas melhor na teoria e isso me deu segurança para colocar em prática tudo que eu tinha aprendido. Descobri o que é um reflexo de Gag, descobri como fazer uma evolução certinha no cardápio, descobri como combinar os alimentos de forma correta. Tudo isso me mostrou que não, vamos lá, eu consigo e me preparou até para dificuldades que podiam aparecer, para rejeição. E saber que a gente tem que ter paciência, tem que persistir, tem que insistir, que é normal, que é uma novidade.
Então, facilitou muito a introdução alimentar da minha filha. Eu sou muito grata porque foi muito mais leve e mais tranquila por causa do Guia do Pratinho. Uma pergunta que eu recebo com muita frequência, principalmente com toda a divulgação da abordagem do BLW, é qual das formas da introdução alimentar que é a mais correta? A tradicional, com as papinhas amassadas, ou BLW com os alimentos em pedaços, com a criança fazendo a sua própria introdução alimentar, a criança conduzindo a sua introdução alimentar. Então vamos pontuar. Nenhuma das duas formas, se uma mãe estiver insegura, é o ideal. A gente precisa partir da segurança da mãe, a segurança da pessoa que está fazendo essa introdução alimentar. A gente precisa estar seguro do método que a gente escolheu para fazer essa introdução alimentar. Então, as papinhas, elas não são maléficas por estarem amassadas. Elas vão trazer prejuízo para o bebê se elas estiverem com esses alimentos todos misturados, todo liquidificado, triturado, sem sua textura real. E o BLW também não é uma boa abordagem se quem está fazendo está com medo, está inseguro, entra em pânico se a criança tem um reflexo de gag. Então a gente precisa que a mãe esteja segura e que essa introdução alimentar seja feita da forma certa. As duas abordagens são muito válidas e a gente precisa priorizar a segurança de quem está fazendo essa introdução alimentar. Que as pessoas saibam o que está fazendo, esteja tranquila com esse processo, que é isso que vai fazer toda a diferença para que essa criança tenha uma boa relação com o alimento. Outro ponto importante é quando começar a introdução alimentar. Não há nenhuma recomendação para que a introdução alimentar se inicie antes dos 6 meses. Nem se a criança mama fórmula, nem se essa mãe vai começar a trabalhar. Então, caso essa criança tome fórmula, deve continuar até o 6º mês, quando a introdução alimentar vai se iniciar. E caso essa mãe volte a trabalhar, o recomendado é que seja feita a ordenha desse leite e seja dado para a criança nos horários que essa mãe não tiver. Quando nós iniciamos a introdução alimentar, antes desse período, quando a criança tem 4, 5 meses, a gente precisa pensar que todo o sistema digestório dessa criança ainda não está preparado para receber os alimentos, a gente tem um risco de sobrecarga renal, a gente tem um maior risco de que essa criança desenvolva alergia, exatamente porque o organismo desse bebê não está preparado para poder receber o alimento. Então, por isso, além da gente aguardar até os 6 meses de vida completo, também é muito importante que essa criança ela tenha os sinais de prontidão. Então, ela precisa sentar com o mínimo possível de apoio, ela também precisa ter uma firmeza da cervical, ficar com o pescoço mais durinho, ter interesse pelo alimento, levar objetos, brinquedos até a boca, para que a introdução alimentar se inicie. Uma preocupação gigantesca de quem alimenta o bebê, a mãe, o pai, a avó, quem está ao redor, é o quanto que a criança deve comer. Muito principalmente porque no início da introdução alimentar, a maior parte dos bebês comem uma quantidade muito mínima, quando às vezes eles nem comem. Então a gente precisa entender o seguinte: o leite materno ou a fórmula que a criança recebe é o principal alimento para essa criança. E também a criança ela tem a sua saciedade bem definida. Então, por mais que passem-se meses dessa introdução alimentar e a criança come uma quantidade bem pequena, a gente precisa ficar seguro com relação ao quanto que essa criança está comendo, porque ele sabe exatamente o quanto que ele deve comer. Ele sabe muito melhor do que nós o quanto que ele deve comer. Ele tem um autocontrole da ingestão calórica dele, bem formado, e aí a gente precisa confiar nisso. Como aqui no meu consultório eu recebo diversas crianças e várias delas com dificuldades alimentares, principalmente conforme eles vão crescendo. Para o próximo vídeo, que a gente vai disponibilizar na próxima sexta-feira, eu separei para vocês os principais erros para a gente não cometer nessa introdução alimentar. Então, baseado nessa minha experiência, para a gente prevenir
que isso depois dificulte a aceitação dos alimentos pela criança, para evitar que essa criança se torne seletiva. No próximo vídeo, vamos falar sobre esses principais erros para que a gente não cometa. Então, se você conhece alguma criança seletiva e tem medo que seu filho se torne uma criança seletiva, esse vídeo vai ser muito importante para você, para que a gente previna e não acometa os mesmos erros. E se você gostou desse vídeo, se você gostou das informações que você teve a partir desse vídeo, deixe pra gente aqui embaixo seus comentários. Se você conhece alguma mãe que também está em fase de introdução alimentar, mande para ela o link desse vídeo para que ela possa acompanhar com a gente essa semana do workshop Descomplicando até a Introdução Alimentar. Aguardo vocês no vídeo de sexta-feira. Oi, eu sou o Gustavo, sou o pai da Bela e da Maia, de 8 meses, e vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com o curso do Guia do Pratinho. O curso ele é bem completo e muito didático, então ele vai te ensinar a construir uma alimentação saudável com o seu bebê, né? Que eu imagino que é o objetivo de quem está comprando o curso. Quando eu descobri o Guia do Pratinho foi assim, um alívio, uma luz no fim do túnel, porque ele tirou todas as minhas dúvidas e ainda me deu dica de coisa que eu nem sabia que ia precisar. E até hoje, quando eu tenho alguma dúvida, eu volto lá, eles já estão com 9 meses, eu volto lá no guia, tiro a minha dúvida, ou então busco uma receitinha diferente para fazer para eles. E é por isso que eu recomendo muito o guia. Ele é o guia mais completo, assim, de longe, do mercado inteiro. Ele vem com vários outros conteúdos além do guia. Então, se você está olhando para comprar, pode comprar, que você não vai se arrepender, vai ficar muito feliz com todo o conteúdo que ele dá. A Thalita é uma nutricionista excepcional e o guia é incrível.